Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, e me vês, e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Certa vez li uma história simples, profundamente humana, está recolhida no prefácio do livro Não Há Dia o Nosso Coração, sobre o servo de Deus, Marcelino Picano. A história de uma pessoa que buscava com sinceridade o sentido da própria vida. Frequentou diversas religiões, o hinduísmo, o budismo, passando por várias religiões, até que resolveu dar uma chance também para o cristianismo e decidiu ler a Sagrada Escritura inteira, do Gênesis ao livro do Apocalipse. E página após página crescia o seu interesse, aprofundava-se a sua busca, amadurecia também uma resposta. O ponto culminante desse longo percurso interior aconteceu quando ele chegou ao Sermão da Montanha de Jesus Cristo e, de modo especial, das bem-aventuranças. Ali aquela pessoa compreendeu que não estava diante de uma teoria moral elevada, mas diante do retrato vivo do próprio Cristo, do Filho de Deus encarnado, e de um caminho concreto de felicidade para a sua vida, felicidade verdadeira. E essa história, que é colocada no prefácio do livro sobre o servo de Deus, Marcelino Picano, tem muito a ver com ele, com Marcelinho, como as pessoas chamam. Porque Marcelo leu um livro chamado Segunda Montanha, de Georges Chevreul. Se cantou com esse sermão de Nosso Senhor Jesus Cristo, comentado por esse autor. E houve nele também minha admiração, mas, sobretudo, um encontro com Cristo. Embora esse encontro com Cristo, na vida do Marcelo, se iniciou num retiro do movimento de Emaús, como veremos nessa meditação. Mas depois foi aprofundando esse encontro com Cristo através da leitura diária do Evangelho, através da leitura de livros espirituais, como Sermão da Montanha, de Georges Chevreul. E foi um encontro que não se deu por um raciocínio abstrato, nem por uma adesão cultural à fé, mas pelo impacto pessoal provocado na sua alma pelo encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E Marcelo descreve com grande lucidez aquele homem, Jesus Cristo, que era então um estranho, revelava-se de par em par, minuto a minuto, como sentido da minha vida, fundamento da minha existência. Ele próprio reconhece a radicalidade do que aconteceu nesse retiro de Emaús. Não foi apenas uma emoção passageira, que às vezes acontece no retiro para muitas pessoas, mas uma verdadeira revolução interior, uma conversão profunda do coração. Marcelo diz: posso afirmar que sentei na sala de palestras como um jovem avesso às missas. Levantei-me um adulto, pela felicíssima maturidade que as palavras ouvidas, tão evidentemente verdadeiras,
trouxeram ao meu ser a minha pessoa. Então, Marcelo percebeu que aquela mudança não vinha da excelente oratória de Monsignor Bianchini, que era o pregador do bem humano, que tinha esse sacerdote, mas pela fidelidade com que ele apresentava Jesus Cristo. São palavras do Marcelo. Esta mudança de vida, perspectiva, de valores, se deu ao escutar a fala. Desculpa. Se deu ao escutar a fala de um senhor, já com certa idade, mas que se mostrava um instrumento fidelíssimo naquele Jesus que me fazia apresentar. Então, o que tocou profundamente foi a forma como Jesus lhe foi anunciado, não como uma ideia, mas como alguém vivo. Aliás, o título da palestra é o Filho de Deus vivo, se não me engano, do Monsenhor aqui, que mostrava Jesus próximo, muito concreto, vivo, que ele mesmo confessa com admiração, Marcelo, que trato delicado com a pessoa de Jesus tinha aquele par. Uma firmeza de alma que apresentava aqueles jovens, dentre eles eu, admirado, toda a delicadeza da alma de Cristo, das maneiras de Cristo, dos olhares de Cristo. E a partir desse encontro, tudo deu nova luz na vida do Marcelo. A fé deixou de ser algo periférico e passou a ocupar o centro da sua existência. Marcelo escreve com simplicidade essa transformação interior que deu sentido a toda a sua vida, que unificou a sua vida. Tudo à luz de Cristo parecia tão diferente, mais belo, mais cordial, mais pleno de significado. Era tudo tão simples. Ali em diante, bastava seguir aquele que me foi anunciado. Essa é a chave de leitura de toda a vida do Marcelo depois da conversão. Uma fé se tornou viva, que é o título desse recolhimento, né? Uma fé viva, uma fé operativa, né? E porque a fé moldou as decisões, os critérios, os afetos, o estudo, o trabalho, as relações familiares e de amizade, a doença, a morte, tudo era informado pela fé. Então, o Papa Bento XVI dizia que a fé cristã é fé numa pessoa que está viva, em Jesus Cristo. E mudar a vida segundo os ensinamentos de Cristo, segundo a vida de Cristo. Quando me perguntaram no processo de beatificação do Marcelo, processo diocesano, qual era a virtude que o Marcelo mais se destacava? Espontaneamente, a fé. Que se manifestava no amor, porque não dá para separar. Né? Então, a fé do Marcelo, que eu diria, nós acreditamos em Cristo, né? Mas Marcelo acho que deu um passo a mais que normalmente as pessoas dão. Né? Ele acreditava em Cristo e queria ser realmente como Cristo. E perdeu a vergonha de ser como Cristo. Ele era muito carinhoso, e para ele ser tão natural. Ele tinha encarnado mesmo a vida de Cristo. Né? Com essa meditação, nós iremos considerar algumas das bem-aventuranças e como elas inspiraram a busca da santidade do servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara. E vamos começar pela bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Embora sabemos que na Bíblia a justiça significa santidade. Né? Talvez a melhor tradução é bem-aventurados os que têm fome e sede de santidade. Quando o Evangelho diz que José era um homem justo, São José era um homem santo,
né? Não é só quem vivia a virtude da justiça. Então, vejam, já comentamos a conversão do Marcelo. Depois de uma profunda conversão, o coração não pode permanecer imóvel. Quem encontrou Cristo deseja estar com Ele, deseja mais, deseja viver com Ele, comunicar aos outros essa maravilha do encontro com Cristo. Então, essa bem-aventurança que tem fome e sede de santidade, escreve isso, né? Podemos dizer, uma saudade do primeiro encontro, um desejo de encontrar sempre, um desejo profundo de viver unido a Deus, de permanecer com Ele, e não desperdiçar a imensa graça recebida de Deus. Essa fome de Deus. E no livro Não Ardia o Nosso Coração, há um capítulo que tem por título Coração Faminto e Sedento da Graça de Deus. E essa atitude permanece de modo muito concreto na vida do Marcelinho. No outro livro que vale a pena ter, são os escritos do Marcelinho, que chama Relicário de Pensamento. A Maria Zoe, que é a autora, ela coloca uma frase do Marcelo, não trouxe o livro aqui, mas diz mais ou menos assim: tudo na minha vida se deve à graça de Deus. Não há nenhum progresso no campo da moral, não há nenhum progresso espiritual, não há nenhum progresso nas virtudes, não há nenhum progresso no apostolado, se não é movido pela graça de Deus. Essa é a ideia da frase. Então, Marcelo, eu acho que ele observava o seu progresso também, mas ele sabia que tudo era graça de Deus. Então, ele ia se alimentar nas fontes da graça. E a vida de oração, os sacramentos. Então, Marcelo se converte e a missa deixa de ser algo ocasional, dominical, e passa a ser o centro do seu dia. Ele passa a missa diária. A confissão, com o tempo, passa a ser quinzenal e depois semanal. E ele não era escrupuloso. Embora por aí, eu sei que muitos não têm a possibilidade, né? Os padres, tem tanta gente para confessar nas paróquias, se alguém for confessar semanalmente, vai receber uma bronca, provavelmente. Então, mas eu entendo eles, né? Porque uma paróquia tem muita gente, né? Estão mais preocupados em atender aqueles que estão com pecado mortal. Mas vocês têm a oportunidade de confessar com frequência, até aqui no centro, né? E a oração, está falando dessa centralidade em Cristo na vida do Marcelo. A oração, no começo e no final do dia, principalmente, passa a ser a moldura do seu dia. E fazia tudo não por obrigação, não por cumprir tabela, mas porque tinha fome da graça de Deus, precisava da graça de Deus. Como Marcelo falou, tudo se tornou mais claro, mais simples. Essa dependência de Cristo. Dali em diante, bastava seguir aquele que me foi anunciado. E na vida do Marcelo, tanto no livro da biografia, como nesse livro Não Ardia o Nosso Coração, mostra essa fome de Deus no cotidiano. Marcelo não vivia a vida sacramental como um apoio secundário, mas aquilo que dava sentido às outras atividades, ao estudo, ao trabalho, às relações familiares, a amizade, o descanso, as doenças, as dores, tudo era colocado na missa, apresentado no ofertório da missa. Podemos dizer que o Marcelo viveu aquilo que dizia São José Maria, escrivá, e podemos converter nosso dia numa missa. Dura 24 horas.
espera da missa do dia seguinte. E mesmo quando a doença do câncer entra em cena e o debilita fisicamente, essa fome de Deus não desaparece, pelo contrário, aprofunda-se. Marcelo, muito doente, a vida espiritual dele não era pedido de alívio das dores, nem uma explicação para o seu sofrimento, que seria normal. O que ele desejava? Estar com Cristo, pronto, tá. Continua buscando a graça. A sede vai se tornar mais interior, menos sensível, porque ele estava muito doente. A sensibilidade dele, a emoção dele estava um pouco alterada, né? Mas mais verdadeira. E para nós, esse testemunho é muito concreto, né? Muito exigente. A gente devemos organizar bem a vida para cumprir as nossas responsabilidades, alcançar as nossas metas, né? Dar conta de tudo. Né? As mulheres, depois que casam, têm filhos, às vezes querem, primeiro vou arrumar toda a casa, né? Primeiro vou cuidar dos filhos, depois, quando sobrar um tempo, eu rezo. Nunca chega esse tempo, né? E sempre tem coisa para fazer na casa. E assim a pessoa vive desnutrida, porque não coloca Deus no centro. Podemos pedir a Jesus aqui no sagrado, né? Que saibamos organizar nossa vida a partir de Ti, né? Como o servo de Deus Marcelo fazia. E viver sustentado pela Sua graça, pela Sua presença na nossa vida. Uma coisa interessante, já que estamos falando dessa fé viva e efetiva, ou eficaz, Marcelo entendeu uma coisa que muitas pessoas não entendem, que a fé cristã exige uma resposta de colocar todos os nossos dons a serviço de Deus e dos outros. E ele, como tinha um grande dom, que era uma elevada inteligência, ele se sentia chamado a render essa inteligência para os outros, e ordenar o pensamento, a colocar todos os talentos intelectuais a serviço de Deus. Tanto que um dos capítulos desse livro, Nós de Nosso Coração, é Coração Diligente e Estudioso. Normalmente, no livro de vida espiritual, não se fala muito do estudo, né? Aí tem um capítulo só falando de estudo. Por quê? Porque era uma resposta de fé de Marcelo. Então, ele se converte e começa a estudar o Catecismo da Igreja Católica, lê com profundidade o Evangelho, medita em muitos textos, e uma clareza mental que ele tinha, ele sente a necessidade de transmitir isso aos outros, né? E faz uma escola da fé na paróquia do Sagrado Coração, nos ingleses. É um curso formal, né? Baseado no Catecismo da Igreja Católica, que ele preparava muito, com disciplina, com perseverança, estudava, estruturava os temas, transmitia com clareza, levando muito a sério o conteúdo da fé, ensinando só o que a Igreja ensina, né? Depois, também, não só no campo da vida de fé, do conteúdo da fé, mas também ele viveu as suas responsabilidades acadêmicas e profissionais como uma resposta de fé. Então, a dedicação intelectual aos estudos não era por vaidade, nem em busca de prestígio, muito menos para se colocar bem financeiramente. Eu lembro quando ele ia fazer o concurso para o Ministério Público, ele me disse uma vez, assim, numa conversa informal, né? Eu quero muito passar no concurso, porque eu desejo, né, promover o bem comum, né? E há poucas pessoas no Ministério Público com valores cristãos.
Por isso que ele queria passar do Ministério Público. Né? A maioria das pessoas querem te colocar na vida, né? Não, Marcelo tinha outra visão. Né? E, e vejam, aí ele tem o câncer, né? Tem que fazer quimioterapia. Quando ele estava estudando, ele estava fazendo um tratamento de quimioterapia, que deixou ele muito enfraquecido. E quando chega a prova do Ministério Público, ele já não tinha mais o câncer, mas ele estava muito enfraquecido. Andava com uma bengalinha, não tinha força para quase nada. Né? E o Marcelo estudava assim, debilitado. Né? E passa no concurso em quinto lugar. Na situação dele, passar em quinto lugar, uma coisa incrível. Né? Quem passou em primeiro, que é o Samuel Naspolini, naquele ano, falou assim: quem deveria ter passado primeiro é o Marcelo, porque ele sempre estudou comigo, ele sempre era melhor do que eu. Eles era da mesma turma na faculdade. Né? Então, só que o Marcelo estava muito fraco, aquelas provas longuíssimas do Ministério Público, no final não estava nem fazendo as questões, né, do estado dele. Ele começava muito bem a prova, e no final ele fazia o que ele podia. Né? Mas a prova oral, dizem que a dele foi a melhor. Né? Inclusive, um dos promotores que estavam na banca, jogadora, fez uma coisa que não se pode fazer. Deu parabéns ao nosso colega, já dizendo, você não ser do Ministério, não tem como, né? Depois dessa prova oral, não tem como não ser, né? Então, mas era a resposta de fé do Marcelo. E, na verdade, que isso pode nos tocar. Às vezes, a gente não se empenha no estudo, no trabalho, todo cansado, e tem umas dificuldades, sobrecarga. Né? O Marcelo Betis, que assumiu o Ministério Público, ele estava sábados trabalhando para colocar em dia os processos. Depois apareceu a leucemia, já não pôde mais. Mas, né, sábado de manhã, ele fazia um pouco de hora extra, né, porque tinha uma pilha de processos para colocar em dia. E à medida que a fé se torna vida, ela vai configurando o coração do Marcelo ao coração de Cristo. A fé não é só evitar o pecado. Hoje em dia tem muita gente assim, até muita gente convertida, que pensa, que a fé é não pecar. Isso é o mínimo, né? E não foque no bem que você deve fazer. E no Marcelo, tinha um coração misericordioso. A fé não tem que levar a isso, ao amor e à misericórdia. Aliás, às vezes, muitas pessoas que se convertem não têm ainda esse coração misericordioso. Olha para as outras pessoas que não se converteram e fica julgando. É incrível, pouco tempo atrás ela estava comportando do mesmo modo. E agora não, agora isso está no outro nível e jogo todo mundo. Isso não é uma resposta diferente do fé cristã. A fé cristã deve ter um coração misericordioso como o de Cristo. Querem ver a misericórdia do Marcelo? Marcelo tinha um hospital muito debilitado, no Hospital da Caridade. A enfermeira ficou amiga dele, aliás, todo mundo ficava amigo do Marcelo, né? A enfermeira fica amiga dele, sempre vai visitar o Marcelo, a outra pessoa que ela visita antes de sair do hospital é o Marcelo. Por quê? Para ter um ânimo, né? O Marcelo animava ela. Os outros ficavam reclamando dos outros doentes. Então, antes de ir embora, deixa eu visitar o Marcelo. Aí ela conta para o Marcelo que tinha uma menina que ganhou Garota Verão Florianópolis, teve um acidente de carro, ficou tetraplégica e está no mesmo andar que o Marcelo. E imagina a situação, né? Tem bastante dúvida, né? Mais com mais jovem, né? E tanto que a enfermeira disse que ela estava profundamente abatida, jovem, e que não queria mais continuar a viver. Então, com pensamentos suicidas, que é muito normal num acidente dessa magnitude. O que Marcelo diz?
me leva para conversar com ela. E aí a enfermeira disse que ele começa a fazer visitas constantes. Ele voltava lá com frequência, conversava, escutava, animava, incentivava. Ele não desistia. Ia novamente, falava novamente, né? E ajudava a olhar para a própria situação de um outro modo. E algo impressionante aconteceu. Aquela jovem se reergueu. A enfermeira disse, ela saiu do hospital com uma cadeira de rodas, como é óbvio, mas com um sorriso no rosto, serena, reconciliada com Deus, esperançosa com a vida. A enfermeira disse que uma vez ouviu um pedaço da conversa, né, do Marcelo com ela. E o que o Marcelo dizia? Mas o que a gente pode aprender disso? Olha o que Deus está tentando mostrar. E ele estando muito doente, até vai falecer pela própria doença, né? Mas o que Deus está querendo te mostrar com isso? Né? Aquela menina reage, né? Aí o Marcelo começa a fazer visitas, não só aquela moça, a várias pessoas no hospital. Aliás, acho que é bom de fazer já visitas às pessoas no hospital. Então, doente no hospital, ele faz visita aos doentes. A gente está menos doente do que ele. Né? Você fala, mas por que o Marcelo faz isso? E não, ele não ficou só se cuidando, no seu cantinho, quietinho. Porque o Marcelo dizia, porque as pessoas precisam de consolo, de atenção. E eu tenho essa mensagem de Cristo que eu posso levar a elas, que é capaz de consolá-las. Uma outra história da misericórdia do Marcelo, onde assume o Ministério Público, a função é promover a justiça, e ao promover a justiça ele tem que, às vezes, expor os crimes dos condenados, dos criminosos, que condena o juiz, mas ele que apresenta fatos, né? E depois de um jovem ser condenado pelo juiz, o Marcelo promoveu a justiça, o Marcelo pede para conversar com o criminoso condenado. Isso não é nada comum. Né? Tanto está no silêncio absoluto, né? Parece que os policiais se aproximaram, né? Para ter uma certa segurança. Como fez silêncio, quem estava mais perto escutou a conversa. E a conversa, o Marcelo dizia, aproveite esse tempo que você vai estar recluso para repensar a sua vida. Porque o rumo que ela está levando não é nada bom. Começar a conselho para ele. E por quê? Você não estava só interessado na justiça. Ele estava interessado naquela pessoa concreta. Que ela mudasse de vida, né? Que realmente o tempo que ele estaria recluso fosse um tempo para repensar a vida. E disse para ele com maior naturalidade. Né? Então, também esse exemplo é muito inspirador. Né? Vivemos, às vezes, em ambientes profissionais marcados por eficiência, desempenho e, muitas vezes, indiferença diante das fragilidades, necessidades alheias. Né? E a vida do Marcelo nos faz olhar para as pessoas como Cristo olhava, como filho de Deus, né? Que precisa de ajuda, que precisa de conselho. Bem, vamos encerrando, porque já está na nossa hora, né? Mas, então, a santidade deve ser buscada numa vida normal, né? Não em coisas extraordinárias. Na vida do Marcelo era tudo muito ordinário. O que era extraordinário, o amor com que ele fazia todas as coisas. Mas era muito ordinário. Não sei se... uma história que a mãe dele conta, está até gravado, né? Está por aí essa história. Se a mãe dele tinha uma ideia de santidade um pouco extraordinária, eu acho. Porque quando o Marcelo falece, começa a aparecer no túmulo dele umas plaquinhas por uma graça alcançada. O pessoal começa a rezar para o Marcelo. E mais que chama de santidade, tudo isso que nós falamos. Né? Então, a mãe começa a tirar as plaquinhas.
tudo. A mãe dizia, meu filho não é santo. Imagina se o Marcelo, né? Com tudo que ele fazia, né? Não buscava uma vida de santidade, né? E as formas que o Marcelo atuava. Mas eu talvez tivesse uma ideia que o Marcelo não fazia nada extraordinário, a vida era uma vida normal. O que era extraordinário era o carinho dele com todos, né? Aí tem até a história que ela sonha com o Marcelo, né? E o Marcelo diz para ela no sonho que ela, eu sou santo, sim. Aí ela para de ajudar as plaquinhas, né? E graças a Deus hoje tem as plaquinhas lá na igreja, lá onde está o corpo do Marcelo, né? Ninguém mais abriu com as plaquinhas. Mas, mas o que a santidade foi na vida normal, no trabalho, no estudo, as amizades, né? E aí que a gente tem que buscar manifestar a nossa fé, uma fé viva, uma fé eficaz. A Nossa Senhora, Santa Isabel, disse: "Reviste tu que acreditaste, porque se cumprirão as coisas que da parte de Deus te foram ditas." Maria acreditava e colocava em prática, meditava no seu coração e fazia em cada momento o que Deus lhe pedia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.